Pensa na última decisão que você tomou e agora me responde com honestidade. Ela nasceu de um eu quero ou ela nasceu de um eu preciso, senão alguém se decepciona? Se você hesitou antes de responder, essa aula é sua, porque hoje eu quero te mostrar a diferença entre estar no comando da própria vida e estar administrando culpa com aparência de liberdade. Eu sou a Grazi Bagensos, eu sou doutora em Direito, doutora em Psicologia e eu guio mulheres em seu processo de autonomia pessoal e profissional. Eu te dou minhas boas-vindas a essa que é a primeira aula de uma jornada que eu venho construindo há anos, entre escuta de aula, entre sala de aula, pesquisa e escrita. E aí eu construí a partir disso o método Arcos, como um caminho e um lugar seguro para que você se reconheça e para que você também se sinta viva. Para essas aulas, nós teremos 2 encontros introdutórios. Esse em que eu vou apresentar o que é autonomia e a nossa segunda aula em que eu falo sobre superadaptação. Na sequência, a gente vai aprender sobre autoria, relações, conhecimento, orientação e sentido, que é a forma do método Arcos. E aqui eu preciso ser honesta com você desde esse primeiro minuto. Autonomia não é uma palavra que a gente está acostumado a pensar sobre o que é, refletir sobre o que significa. A gente cresce ouvindo que autonomia é fazer o que a gente quer, ir para onde a gente quiser, responder para ninguém, simplesmente ser livre em absoluto. Essa é a versão da vitrine da autonomia, a versão que vem de cursos de empreendedorismo e também capa de revista. Não é a autonomia que eu quero falar com você hoje. Autonomia, na forma com a qual eu trabalho o conceito, é uma composição de 2 coisas que precisam existir conjuntamente e que sozinhas não sustentam nada: liberdade e responsabilidade. Uma sem a outra acaba tendo um desmoronamento. Liberdade sem responsabilidade vira dispersão, vira aquela sensação de estar sempre escolhendo e nunca chegando a lugar nenhum. Porque escolher sem se responsabilizar é como plantar sem regar. A semente fica lá, mas não vira nada. E responsabilidade sem liberdade é a fórmula perfeita do sofrimento sem sentido. É a mulher que carrega tudo, que decide tudo, mas decide dentro de uma cela tão bem decorada que ela nem percebe que aquilo ali é uma prisão. A autonomia verdadeira é o ponto de encontro entre essas 2 forças. É poder escolher e, ao escolher, assumir aquilo que a escolha custa. É reconhecer que toda liberdade tem um preço e que pagar esse preço, ao invés de fugir dele, é justamente o que transforma uma escolha em autoria. E agora eu quero trazer para você uma dimensão dentro disso que mais me interessa, que é a autonomia psíquica. Porque existe uma autonomia de fachada, aquela que é vendável, aquela que aparece nas decisões visíveis, no emprego que você aceitou, refere ao relacionamento que você manteve, no filho que você teve ou no filho que você não quis ter. Existe uma autonomia que acontece muito antes disso, lá na origem emocional da decisão. E é aí que eu preciso te trazer uma pergunta que eu faço para mim mesma a todo tempo. Se essa escolha ela veio de mim realmente ou ela veio de algum medo ou algum receio de decepcionar alguém? Essa escolha nasceu de um desejo meu ou nasceu da tentativa de aliviar uma culpa que nem é minha, mas que eu carrego como se fosse? Porque a culpa e medo são 2 motores extremamente eficientes e extremamente traiçoeiros ao mesmo tempo. Eles fazem a pessoa se mover, produzir, entregar, cuidar, sustentar. E por fora parece autonomia, parece que a pessoa é super livre e responsável, parece que ela está no comando da própria vida. Mas por dentro, o que realmente está acontecendo é uma calibração ou equalização. A pessoa calibra cada decisão pelo tanto de culpa ou de medo que ela consegue suportar, e não pelo tanto de desejo ou sentido que aquela decisão carrega. Isso não é autonomia, isso é administração de ansiedade travestida de liberdade. A autonomia psíquica pede uma outra coisa. Ela pede que a gente aprenda a distinguir, a diferenciar, na hora da decisão, qual é a voz que está falando. Se é a voz que diz, eu quero isso, estou disposta a arcar com as consequências, ou se é a voz que diz, eu preciso fazer isso para que alguém não fique bravo, ou para que ninguém me abandone, ou para que eu não me sinta uma pessoa má, uma pessoa ruim. Essas 2 vozes, na prática, muitas vezes levam a mesma ação. Por fora é a mesma coisa, mas o que elas produzem por dentro é radicalmente diferente. Uma constrói identidade,
A outra corrói a identidade, mesmo quando o resultado externo parece o mesmo. E é por isso que eu insisto tanto no meu trabalho como professora, como pesquisadora, como analista, que essa ideia de autonomia, ela não é um traço de personalidade. Não existe uma pessoa naturalmente autônoma ou uma pessoa naturalmente totalmente dependente. A autonomia é um processo, que não é um traço, que não é um dom, não é uma virtude. É um exercício, e um exercício dentro de um processo, porque a autonomia se exercita, se perde, se recupera, se traz, se reconquista, muitas vezes ao longo do mesmo dia. O processo de autonomia Arcos nasce então da minha prática, das minhas pesquisas em direito e feminismos, em instituições e suas culturas organizacionais, e da minha escuta como analista de práticas relacionais, e também da minha própria trajetória como mulher, que também precisou e ainda precisa diferenciar constantemente o que é escolha e o que é anestesia da culpa. Então eu, Grazi, resolvi esse processo não como uma fórmula de autoajuda, mas como uma proposta de leitura do mundo e de si. Uma forma de a gente parar diante de uma decisão e perguntar com honestidade de onde ela vem e para onde ela vai me levar. E essa autonomia dentro desse processo não é um ponto de chegada, ela é solo, ela é território, é a condição que precisa estar minimamente presente para que essas outras dimensões do método que eu vou apresentar, a superação da adaptação excessiva do outro, a autoria da própria história, a qualidade dos vínculos que escolhemos e herdamos, o conhecimento que nos é permitido ou é negado, a orientação que segue uma bússola ética própria e o sentido que costura tudo isso, para que essas dimensões elas possam se desenvolver de um jeito que seja seu e não emprestado. E eu quero fechar essa primeira aula com um convite simples, mas eu peço que você não trate como simples, mas como central para o dia de hoje. Na próxima vez que você estiver diante de uma decisão, por menor que ela pareça, faça uma pausa de alguns segundos e escute qual voz está falando. A voz do desejo assumido ou a voz de uma culpa disfarçada de dever. Essa pausa sozinha já é um exercício de autonomia. E é com ela que a gente vai construir, nas próximas aulas, o resto do caminho. Eu agradeço pela companhia nessa nossa primeira aula e até a próxima.